Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto, e estamos aqui em mais uma aula nossa sobre o plano divino através dos séculos. E hoje, então, nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito da dispensação da graça, que é a nossa dispensação, a dispensação que nós estamos vivendo hoje, o tempo da igreja, o tempo da graça, né? Graça, então, que significa favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos a salvação, mas porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, como nós falamos no último vídeo, então, que o Senhor Jesus morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, né, para poder salvar a nossa alma. Então, depois da ressurreição do Senhor Jesus, então, e isso está escrito em Atos no capítulo 2, que foi aqui, então, em Atos, no capítulo 2, que começou a igreja, ou seja, começou o período da igreja. Então, está registrado em Atos o início da igreja com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, aqui, a partir daqui, começou a era da igreja, ou o período da igreja, o período da graça, a dispensação da graça, né? Tem várias maneiras de chamarmos esse período em que nós estamos vivendo. Então, aqui, no dia de Pentecostes, começou a igreja, com os primeiros cristãos, né? Os discípulos ainda. E depois foram passando os anos. E para cada ano, então, vamos dizer assim, do período da história da humanidade, nós podemos entender que tem um período da igreja. Como assim? Em Apocalipse, nós vemos no início do capítulo 2 até o final do capítulo 3, nos fala a respeito de cartas que foram mandadas às igrejas da época aqui que João teve a revelação. Então, Jesus, na revelação que ele deu para João, então, ele mandou que fosse escrita, né, que João escrevesse cartas para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, cada uma dessas cartas teve uma repreensão ou um elogio. E nós podemos entender, então, que uma dessas cartas, cada uma dessas igrejas, representa um período da história, nesse tempo da dispensação da graça. E que nós, então, hoje, nos nossos dias atuais que nós estamos vivendo, nós estamos, então, vivendo o período da igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Porque cada uma delas, a igreja de Éfeso era a igreja desviada. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, a igreja licenciosa. A igreja de Tiatira era a igreja relaxada. A igreja de Sardes, a igreja morta. A igreja de Filadélfia foi a igreja fervorosa. E a igreja de Laodiceia, então, a igreja morna, que é a que nós estamos vivendo hoje. O período da igreja que nós estamos vivendo hoje, então, é representado por essa igreja aqui, a igreja de Laodiceia, que Jesus mandou João mandar, então, uma carta para essa igreja. E para essa igreja aqui, então, olha só o que Jesus falou, está escrito em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso aqui o Senhor Jesus falando. E ele ainda diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É a fotografia da igreja dos tempos atuais. As igrejas, os templos suntuosos, muito luxo, muita pompa e pouca unção de Deus, ou praticamente nada. Não se busca mais o Espírito Santo.
porque é muita teologia de prosperidade. Então é só triunfalismo, é só vitória, e arrependimento sincero, conversão sincera, hoje em dia não é mais em todas as igrejas que existe. É claro que, graças a Deus, Deus sempre mantém um remanescente fiel, como ele falou para o profeta Elias, quando Elias reclamou, dizendo: Senhor, eu estou sozinho. E Deus disse para Elias: não, Elias, você não está sozinho, eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, Deus sempre mantém o povo fiel, o povo de Deus, a igreja de Deus, a noiva de Jesus. Então, tem sim os fiéis hoje, mas a igreja, vamos dizer assim, as denominações estão contaminadas, porque a igreja está morna. A igreja não prega mais a verdadeira palavra do Senhor. Não se diz mais que Jesus salva, não se chama mais o pecador para dentro da igreja dizendo: Jesus quer salvar a tua alma. Mas a maioria das igrejas diz: venha que Jesus vai te deixar rico. Então esse não é o evangelho verdadeiro. E nós estamos vivendo essa época então. A igreja de Laodiceia, a igreja morna, né? A igreja que provoca vômito em Jesus. Então nós estamos vivendo nesse período, que é o último período aqui, a última das igrejas, a igreja de Laodiceia, a igreja morna. E então, como é o último período, a última igreja aqui, nesse período da história da humanidade, no decorrer de toda a história da humanidade, então cada uma das igrejas representa um período. E nós estamos no período da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Depois disso, então, o que está por vir para acontecer é o arrebatamento da igreja. Porque nós estamos nos últimos dias, no fim dos tempos. Então, nós estamos vivendo esse período da igreja de Laodiceia. Espero que essa palavra, então, tenha te ajudado para você entender um pouquinho. É claro que eu não tenho tempo para falar especificamente de cada uma delas, mas então que você memorize assim: cada uma dessas igrejas representa um período da história na igreja, na história da humanidade. E nós hoje, então, estamos vivendo o período da última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Mas graças a Deus que tem os remanescentes fiéis. Então, se fortaleça com Jesus, fique firme com Jesus, porque Ele está vindo arrebatar a sua verdadeira noiva, a sua verdadeira igreja. Então, se prepare, o Senhor Jesus está voltando. Deus te abençoe, que essa palavra sirva de edificação para a tua fé. Se inscreva no nosso canal para você receber os nossos vídeos, as nossas aulas. E Deus te abençoe em nome de Jesus.